Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o assunto bíblico, nós vamos ler o Grande Conflito, capítulo 4, um povo que difunde a luz. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura completa do aplicativo, no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. O Grande Conflito, capítulo 4, um povo que difunde a luz. Por entre as trevas que beiravam a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como única e verdadeira, como única regra da vida e santificavam o verdadeiro sábado. Então aqui nós vemos já instruções, lembranças importantes. Sempre, durante a existência do ser humano na Terra, depois do pecado, sempre houve um povo fiel a Deus. Nós vemos desde Gênesis, quando Abel, que era fiel, foi assassinado por Caim, posteriormente veio Sete, depois nós vemos Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim. E aí nós vamos avançando, Davi, Salomão em um período, depois caiu em pecado, se arrependeu. Nós vemos Asa, nós vemos Ezequias, Josias, Josafá. Nós temos os profetas, Daniel, Oséias, enfim. Sempre houve um remanescente que guardava verdadeiramente a fé em Deus, e mesmo que todas as dificuldades aparecessem, mesmo que todos estivessem contra, como nós vemos com Elias, ele, o único profeta de Deus em meio a tantos profetas de Baal, enfrentou-os e venceu. Sempre haverá um povo remanescente fiel. Mesmo no tempo que nós vamos entrar agora, na Idade Média, na época das trevas, houve um remanescente fiel que guardava as Escrituras, que estudava as Escrituras, que aprendia através das Escrituras e observava a lei de Deus. Sempre haverá, sempre houve, sempre haverá. Foram estigmatizados como hereges, impugnados os seus motivos, criticado o seu caráter e suprimido, difamados ou mutilados os seus escritos. No entanto, permaneceram firmes e de século em século mantiveram a fé em sua pureza como sagrado legado às gerações vindouras. E não importa o que o mundo falava deles, chamavam de hereges, criticavam, falavam que criticavam o caráter, ou seja, sempre havia algo contrário a eles por parte do mundo, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis. E hoje não há coisas contra nós em relação ao mundo. O mundo não fala, é uma seita, guardam a lei dos judeus, o sábado que não é de Deus, é o sábado dos judeus. Enfim, sempre há um motivo para criticar, sempre há alguma coisa ali querendo distorcer o caráter ou imputar algum tipo de crime. Mas ainda assim, esse povo, lá na Idade Média, permaneceu fiel, e do mesmo modo, eu e você devemos permanecer fiéis também, mesmo com todos os rótulos pejorativos que possamos receber. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram a supremacia de Roma está escrita no céu, mas pouco espaço ocupa nos registros humanos. E aqui é importante, muitas vezes as pessoas pensam e se preocupam com o que vão falar de mim, o que vão falar da minha igreja. Olha o que está acontecendo. O que nós devemos olhar é escrever a nossa história no céu, nos registros celestiais. Por mais que não tenhamos espaço nenhum na história humana, nos registros humanos, não na história humana, porque de fato iremos marcar como esse povo marcou, mas os registros, aquilo que as pessoas escrevem, aquilo que as pessoas contam, isso pode sim
ser algo esquecido. As pessoas não darão valor porque são fiéis a Deus. Mas no céu, a minha e a sua história tem que estar escrita. As nossas histórias têm que estar escritas no registro de Deus. Cabe a mim e a você nos entregarmos a Deus, buscarmos a Deus para que nossa história seja escrita no céu. Nenhuma igreja dentro dos limites da jurisdição romana ficou muito tempo sem ser perturbada no gosto da liberdade de consciência. Aqui um ponto que eu já falei várias vezes quando estávamos estudando Atos dos Apóstolos e agora novamente vem. Nenhuma igreja dentro dos limites da jurisdição romana, ou seja, se eles controlam o Brasil, nenhuma igreja dentro do Brasil ficou muito tempo sem ser perturbada no gozo da liberdade de consciência. Não tinham liberdade de consciência. Por que não tinha essa liberdade de consciência? Porque a igreja romana queria impor as suas leis, não permitia a liberdade. E não é isso que já vem acontecendo conosco hoje. Se você for olhar aí essas eleições que passaram, muitas decisões arbitrárias. E agora, como eu já falei aqui várias vezes, eu não tenho partido político, não torço para político, não votei em nenhum dos dois lados, mas claramente decisões jurídicas sendo tomadas apenas para um dos lados. E isso aqui é importante, porque começaram tirando a liberdade em um ponto, para avançar para a liberdade religiosa. Não demora muito. Sempre começa por algum lugar. Nesse caso, começou pelas opiniões políticas. Poderia começar por tantos pontos. Mas a liberdade de consciência dos seres humanos será tirada. A minha liberdade de consciência e a sua vão ser cerceadas. Teremos que ir contra as leis do mundo para termos a liberdade de consciência, para adorarmos o nosso Deus conforme está escrito, não conforme o mundo disser, porque o mundo vai dizer: agora todos devem observar o domingo e não o sábado. De alguma maneira vão nos forçar a transgredir o sábado e observar o domingo como um dia de festa, como nós vimos ontem, o domingo como um dia de honra e de alegria, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Então, vão buscar tirar a nossa liberdade de consciência, vão buscar subverter a lei de Deus, como já o fazem hoje. Cabe a mim e a você termos a certeza de tudo, e eu já falei isso mais de uma vez, tudo aquilo que tira a nossa liberdade de consciência é contra Deus, por mais que seja algo que pareça ser de Deus. Se viesse uma lei que obrigasse todas as pessoas a guardarem o sábado, seria uma lei que tira a liberdade de consciência, então uma lei contra Deus, porque Deus não força ninguém a nada. Deus mostra os argumentos, os fatos, com amor, e temos de tomar essa decisão por aquilo que Deus nos mostra. Mal o papado obtivera poder, estendeu o braço para esmagar a todos os que recusassem a reconhecê-lo, a reconhecer-lhe o domínio. Ou seja, todos aqueles que não obedeciam o seu poder, a sua autoridade, ele estendeu os braços para esmagar, ou seja, foi atrás, foi buscar matar. Da mesma forma como aconteceu antes, vai acontecer nos nossos dias. Isso já está sendo arquitetado. Liberdade de consciência já tem tido pitadas em vários lugares do mundo referente a isso, forçando as pessoas a algo. Em breve, o mesmo poder romano, poder papal, que se iniciou cerceando a liberdade de consciência lá na Idade Média, vai voltar com muito mais força nos nossos dias. Se não estivermos preparados, se não estivermos firmes com Deus, iremos vacilar e iremos abandonar a fé. Roma, porém, fixara os olhos na Bretanha e resolvê-la pô-la sob sua supremacia. No século VI, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. E aqui nós vemos um ponto importante.
Mesmo sendo uma igreja com as ideias erradas, mesmo sendo uma igreja regida pelo próprio Satanás, ele tem os seus missionários e eles vão evangelizar. E nós, como filhos de Deus, que temos a verdade, conhecemos a verdade, se não formos missionários também, vamos ver pessoas sendo convertidas ao engano. Porque eles vão enviar os missionários. Tem muitos aqui que vieram para o Brasil lá no início do descobrimento do Brasil para evangelizar os índios aqui. Ou seja, eles sempre fizeram isso, começaram lá na Idade Média e foram continuando com esse sistema. Aqui, não sei se foi nessa época que os jesuítas surgiram para catequizar os índios, mas foi uma época muito próxima, justamente para avançar na missão, pregando e convertendo as pessoas ao erro. Se quem está errado faz isso, muitos deles sabendo que estão errados, sabendo o que estão fazendo, porque eu e você que sabemos que eles estão errados, porque eu e você que sabemos a verdade, não fazemos o mesmo, só tem uma resposta para isso. Porque não amamos as pessoas. Porque não amamos, não nos preocupamos com essas pessoas que estão em caminhos de perdição, que irão se perder se não formos lá. Eles irão trazer todos os seus argumentos para convencer as pessoas ao erro. E se eu e você não formos também, essas pessoas irão se perder de fato. E esse sangue recairá sobre a minha e a sua mão, se nós negligenciarmos aquilo que devemos fazer. O trabalho progredia e os dirigentes papais e seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Eloquente contraste se apresentou. Os últimos eram simples, humildes e de caráter, doutrina e maneira segundo as Escrituras. Ao passo que os primeiros mantiveram a superstição, a pompa e a arrogância do papado. O emissário de Roma exigiu a essas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Nós vemos aqui uma coisa importante. Primeiro, que os trabalhos progrediam desses missionários do poder papal que convertiam as pessoas ao erro. Eles continuavam avançando, eles seguiam evangelizando. E aqui um ponto importante, eloquente contraste apresentou entre os missionários de Roma e os missionários cristãos, fiéis. Esses eram simples, humildes e de caráter, doutrina e maneira segundo as Escrituras. Será que essa frase pode ser atribuída a mim e a você? Simples, humilde, de caráter e doutrina e maneiras segundo as Escrituras? Será que a nossa maneira de viver, a forma como agimos, a forma como pensamos, a forma como falamos, está de acordo com as Escrituras? Será que as pessoas conseguem ler a Bíblia através de nós? Porque nós vemos que do outro lado estava a superstição, a pompa e a arrogância. Tudo o contrário às Escrituras. Ou será... Isso aqui é importante, principalmente na questão da arrogância. É o último ponto, a arrogância do papado. Mas será que eu e você somos arrogantes por termos a verdade? Então falamos, somos o remanescente. E de fato somos, mas usamos isso como se fôssemos nos colocar como superior aos outros. Será que estamos de fato com nossas vidas de acordo com as Escrituras? Ou totalmente ao contrário? Guerra, intriga, engano foram empregados contra as testemunhas de uma fé bíblica, até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou obrigadas a submeter-se à autoridade do Papa. Será que estamos prontos para enfrentar guerra, intriga e engano? Quando isso vier contra nós, por conta da nossa fé, uma fé bíblica, uma fé baseada nas Escrituras, será que estamos prontos a isso? Será que aceitaremos alegres sermos destruídos ou vamos nos submeter à autoridade de Roma? Mas dentre os que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocuparam posição preeminente. A falsidade e corrupção papal encontraram as mais delicadas existências na própria terra em que o Papa fixara a sede. E os valdenses, que têm esse destaque dentro desse período, porque eles estavam em Roma, eles estavam ali próximo ao papado. E mesmo assim,
se mantiveram firmes em pregar a verdade, em traduzir as escrituras. Eles tinham a Bíblia em seu próprio idioma. Eles ensinavam isso aos seus filhos desde pequeno. Tem tanta coisa dos valdenses, deixa eu ver se eu vou ler esses 3 parágrafos e depois eu já encerro. Depois de lutas inúteis contra a tirania, os dirigentes dessas igrejas reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagem. Alguns houve, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade do Papa ou do prelado, e estavam decididos a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e simplicidade de fé. Houve separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se, alguns abandonando os Alpes nativos, avançaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras, outros se retraíram para os vales afastados e fortalezas das montanhas, e ali preservavam a liberdade do culto a Deus. Aqueles que foram perseguidos, que não aceitavam se submeter ao engano, ou abandonaram seu país, ou começaram a viver isolados. Será que eu e você estamos com a nossa fé firmes ao ponto de abandonarmos os nossos lares para permanecer na mesma fé pura, a mesma fé apostólica? A lei de Deus foi lançada ao pó, enquanto se exaltava tradições e costumes dos homens. As igrejas que estavam sob o governo do papado foram logo compelidas a honrar o domingo como dia santo. No meio do erro e superstições que prevaleciam, muitos mesmo dentre o verdadeiro povo de Deus ficaram tão desorientados que, ao mesmo tempo em que observavam o sábado, abstinham-se do trabalho também no domingo. Isso, porém, não satisfazia os chefes papais. Exigiam não somente que fosse santificado o domingo, mas que o sábado fosse profanado. E com a mais violenta linguagem denunciavam os que ousavam honrá-lo. E aqui está um ponto importante. Eles não queriam só que o domingo fosse guardado, que as pessoas se abstessem do trabalho no domingo, mas eles queriam que o sábado fosse profanado. Não era só uma coisa, o meu dia precisa ser. Era o meu dia precisa ser e esse outro precisa ser rejeitado. Porque se eles permitissem, não, eles estão guardando o sábado deles, mas eles estão respeitando o nosso domingo. Então, eles entendiam que assim poderia ser, mas não. A igreja que estava pregando engano queria que o sábado fosse profanado, queria que a lei de Deus fosse profanada. De mesmo modo, pode ter certeza, irmão, que isso irá acontecer em breve. Primeiramente, uma lei para nos abstermos do trabalho no domingo, ignorando o sábado. Posteriormente, forçando-nos a profanar o sábado. Primeiro, uma lei para que o domingo seja aceito. Depois, uma lei para que profanemos o sábado. Os valdenses foram os primeiros entre o povo da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia. Aqui um ponto importante, os valdenses viviam no tempo de 1100, por aí. Século XI. A Reforma veio no século XV. Se eu não estou errado nas minhas contas. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito, na linguagem materna. Tinham a verdade incontaminada e isso os tornava objeto especial de ódio e perseguição. Declaravam ser a igreja de Roma e a Babilônia, apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida erguiam-se para resistir às suas corrupções. Aqui 2 pontos importantes. Eu vou ler tudo, depois eu volto nesses pontos. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade. Durante séculos de trevas e apostasia houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado. Esses 2 pontos são importantes demais. Primeiro, já na época dos valdenses, muito antes da Reforma. Deixa eu ligar a bateria aqui. O que aconteceu nessa época? Eles já mostravam e falavam que a Babilônia, apóstata do Apocalipse,
era justamente a Igreja de Roma. Eles já faziam essa associação, que nós sabemos hoje que é, mas que por algum motivo é ignorado e não é alertado e não é advertido no mundo hoje, porque isso é... fugiu a palavra, que não é nem antiético a palavra, é ofensivo. Você não pode falar isso é ofensivo. Você não pode falar a verdade porque é ofensivo. Enfim, já os valdenses já pregavam isso lá atrás. Cadê o outro ponto? Tinham a verdade incontaminada e isso os tornava objeto especial de ódio e perseguição. Eles eram odiados e eram perseguidos porque eles tinham acesso à palavra. Eu não lembro se eu comentei ontem, mas um dos pontos lá que a igreja tomou como atitude, além da idolatria de imagens e outras coisas, foi justamente cercear o direito à leitura da palavra. Apenas os sacerdotes podiam ler a palavra e assim eles controlavam as pessoas. Mas os valdenses, eles tinham a Bíblia traduzida, os originais, na sua língua materna. Então eles tinham acesso às escrituras. E deixa eu encontrar aqui o último texto para a gente encerrar. Nesse resumo que eu conversei com os irmãos, eu li menos da metade do meu resumo. E esse resumo, essa parte que eu fiz, não chega nem na metade do capítulo. Então, novamente, ficar aquele aviso aos irmãos, aquele alerta, a importância de lermos o capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou qualquer outra plataforma. Vamos lá, o último texto. Os jovens assim enviados estavam expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astúcios agentes de Satanás. Os jovens valdenses, eles iam ser missionários nas universidades, nas escolas que o mundo frequentava. Eles iam levar a mensagem, eles estavam expostos ali à tentação, testemunhavam os vícios, que lhes seriam impor as mais sutis heresias e os mais perigosos enganos, mas sua educação desde a meninice fora de molde a prepará-los para tudo. Aqui 2 pontos importantes para nós. No nosso mundo nós vamos defrontar com isso. Nossos filhos vão defrontar com isso. Com os enganos, com os vícios, com a idolatria do mundo, por qualquer coisa que seja. Às vezes a pessoas, às vezes a objetos, às vezes a cultura, músicas, filmes, novelas, séries, enfim. Todo tipo de vício, todo tipo de coisa abominável, todo tipo de coisa que nos afasta de Deus e nos levaria a profanar a nossa fé. E aqui um ponto chave. Sua educação desde a meninice fora de molde, prepará-los para tudo isso. Primeiro, pais. A educação dos filhos desde criança. Para que eles estejam preparados para quando forem às universidades do mundo, se eles forem, para que no momento que eles forem, em qualquer lugar eles estejam preparados para ver essas situações, ver as tentações e não se deixar levar por elas. Não se deixar seduzir pelos caminhos tortos. Satanás vai ser sutil, vai ser ardiloso, vai usar de astúcia, vai usar de engano para subverter os nossos filhos. E devemos prepará-los desde pequeno para que isso não aconteça. E agora o segundo ponto. É a mesma coisa, mas para mim e para você. Se não nascemos na igreja, não há nada que Deus não possa transformar. Eu não fui preparado desde pequeno para suportar isso. O Espírito Santo pode me capacitar e te capacitar, desde que dediquemos tempo a isso. Tem um outro ponto aqui, eu não sei, não vou achar agora que eu não separei. Não vou achar que eu não separei esse texto. Mas tem um outro ponto nesse mesmo capítulo que fala a importância do estudo. O estudo da palavra era a comunhão, e é a comunhão. Se eu desejo ter comunhão com Deus, eu devo estudar a palavra, eu devo buscar. Que é isso que vai me capacitar a abrir as portas do meu coração para que o Espírito Santo entre e transforme a minha vida e me prepare como se eu tivesse sido preparado desde pequeno pelos meus pais.
Porque quando eu sou preparado desde pequeno, quando preparamos nossos filhos desde pequeno, estamos ensinando eles no caminho, andando por ele e mostrando aonde andar, ensinando-os através da nossa comunhão, para que eles tenham comunhão, para que eles abram as portas desde criança, por isso precisamos trabalhar na vida deles e os transformar desde pequeno, porque desde o ventre a nossa tendência é ir para o mal, e por isso tem que ser trabalhado desde pequeno, para que não sigamos as nossas próprias vontades, mas sim façamos a vontade de Deus. Que eu e você possamos, nesse exemplo dos valdenses, leia o capítulo completo, tem muita coisa que eu não consegui trazer aqui nesse tempo que nós estamos estudando. Leia, busque, pegue os exemplos, tem muita coisa boa que deve ser incorporada em nossas vidas. Que eu e você possamos, hoje, instruir os nossos filhos, os nossos jovens, no caminho, para que eles suportem as tentações independente de onde forem. E que eu e você possamos ter comunhão para abrir as portas do nosso coração, para que o Espírito Santo habite em nós, transforme-nos, para que também possamos vencer as tentações desse mundo. Vamos ficar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto que leu, gostaria de discutir, deixa nos comentários, que eu vou ler, vou estar respondendo. A gente vai estudar e crescer espiritualmente juntos. Pedir de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos, se puderem, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, vem, habita em nós, transforma o nosso ser, Senhor. Nos prepare para enfrentar esse mundo, que possamos ser os verdadeiros missionários, Senhor, levar a Tua mensagem onde quer que for. Sabemos que aquele que é Teu inimigo, o nosso acusador, está trabalhando com seus agentes missionários para proclamar o engano, que possamos, Senhor, como Teus filhos, assumir a nossa posição, levantar o estandarte de Cristo e levar a mensagem de salvação a esse mundo, Senhor. Levar o amor de Cristo a todos que estão ao nosso redor, Senhor. Te pedimos forças e proteção nessa caminhada, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.